Graça e paz, amado irmão, meu irmão Elias, e vim aqui a te convidar para poder assistir à ministração sobre o tema gratidão. Gratidão é uma das coisas tão importantes, amado irmão, que quando eu e você somos gratos ou sabemos agradecer a Deus por tudo que nós fazemos, podemos passar por diversas adversidades, mas sempre olhando ou sabendo que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano, confiando sempre na provisão divina. Então te convido a assistir, convide o maior número de pessoas que puder e seja abençoado. É um tema muito pertinente, principalmente no momento em que nós nos encontramos. Seja grato e que Deus possa abençoar a tua e a minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Vim neste momento falar um pouco sobre a Covid-19. Covid-19, coronavírus, amados, é uma realidade. Vim neste momento te chamar, amado irmão, ou te convidar que sempre que o irmão sair da tua casa para lugares aglomerados, te convido, amado irmão, sempre a colocar sua máscara para evitar o maior contágio com Covid-19. Sempre que o irmão tocar alguma superfície que várias pessoas tocam, te convido também sempre a esterilizar as suas mãos com álcool em gel ou sempre que puder lavar as suas mãos com água e sabão ou também cinza. Amados, não sejamos ignorantes. Vamos prevenir o Covid-19, coronavírus. Porque o Senhor, através dos médicos, também nos tem ajudado a descobrirmos que essas são as formas de nós podermos evitar. Não vamos deixar de orar, vamos orar, mas também vamos evitar, não sejamos ignorantes. E que acima de tudo Deus possa abençoar a tua e a minha vida. Ele possa te guardar em tudo que o irmão fizer. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado. Graça e paz a todos os irmãos. Quero saudar a todos que me acompanham através de nossos canais, tanto do YouTube como também do Facebook. Aos amados que nos acompanham daqui da província, aqui estão fora da província, aqui estão fora do país, aqui estão fora do continente. Quero vos convidar neste momento a aproximar para que nós possamos aprender da palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz que as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela traz vida espiritual. Como a palavra já diz que nós estamos mortos em nossos pecados. Então as palavras de Jesus, a palavra de Deus, ela traz vida na vida daquelas pessoas que a ouvem. Aquelas pessoas já estão mortas nos seus pecados e iniquidades, como diz a palavra do Senhor. Sem mais delongas, gostaria de poder anunciar o tema da ministração de hoje, que é gratidão, ou em tudo dai graça. E iremos encontrar o texto base no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra: dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Encurve sua cabeça, queremos orar pela palavra. Pai amado, Rei da glória, Deus Todo-Poderoso, Senhor, na tua presença nesta tarde estou, Papá, Rei da glória, para pedir, Pai Santo, misericórdia, para pedir a tua graça, Papá, Rei da Senhor, porque, Pai amado, eu percebo, Pai Santo, entendo que eu sou limitado, eu tenho, Pai Santo, Rei da muita coisa que não pode, Pai Santo, cooperar para aquilo que é a pregação da tua palavra. Mas, Santo de Israel, Pai Santo, aproxime diante do teu altar, Senhor da glória. Pai amado, a tua palavra que está para ser ministrada, Senhor. Permita, Santo de Israel, Rei da glória, Senhor, que a tua palavra possa tocar, Pai, possa chegar, Pai Santo, aos mais distantes locais, Pai Santo, possa atingir corações, Pai Santo, Rei da glória. E que acima de tudo, Pai Santo, essa palavra, Pai Santo, possa trazer vida. E que essa palavra, Pai Santo, possa renovar. Que a pessoa, Pai Santo, cada pessoa que irá ouvir esta ministração, essa pessoa, Pai Santo, seja transformada. Essa pessoa possa perceber. E acima de tudo, Pai Santo, Rei da glória, o seu nome será glorificado. Tudo que será feito a partir deste momento, Rei da glória, seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Como o Senhor diz na tua palavra, que a tua glória o Senhor não partilha com ninguém. Que o seu nome seja louvado, bendito e glorificado pelo santo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Amém. Amados,
Quando nós lemos aqui a palavra do Senhor no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, onde a palavra do Senhor diz que em tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus. Nesta mensagem, amados, iremos falar sobre a gratidão, mas também iremos incluir sobre a ingratidão. Iremos falar de exemplo de pessoas que foram ingratas. Iremos também tratar de como cumprir a recomendação de ser grato. Também iremos falar qual é o motivo de nós cumprirmos esta missão de ser gratos. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amados, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a ingratidão. A ingratidão, amados, é a qualidade daquela pessoa que não é grata. O ingrato é aquela pessoa que não possui gratidão. É aquela pessoa que não está agradecido pelos favores que lhe são prestados ou que lhe são oferecidos. É aquela pessoa que não reconhece o mérito daquela pessoa que o ajuda. E o que causa a ingratidão? A ingratidão causa uma dor emocional, uma dor psicológica imensa. A pessoa fica batida, a pessoa fica bastante abalada. A pessoa não faz alguma coisa porque não é reconhecida. A Bíblia Sagrada também fala sobre a ingratidão. Quando nós lemos no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia Sagrada traz alguns traços característicos daquelas pessoas que iriam abandonar a fé cristã. A Bíblia Sagrada diz que os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes, serão blasfemos, serão desobedientes a pais e mães e serão ingratos. Amados, podemos perceber a partir deste versículo que a ingratidão faz parte deste grosso das características que se adequam àquelas pessoas que se afastam da presença de Deus. Significa que a ingratidão não agrada a Deus. Amados, a razão da ingratidão não agradar a Deus é que a pessoa que é ingrata esquece daquilo que o Senhor fez para ele. A ingratidão, amados irmãos, centra a sua atenção naquilo que não tem. O exemplo que nós podemos ter disso é da nação de Israel. A nação de Israel, amados irmãos, foi aquela nação que foi liberta pelo seu Deus, o Deus de Israel, do poder da escravidão que havia no Egito. A Bíblia Sagrada, quando nós lemos em Números, podemos perceber que eles foram libertos da escravidão. Depois de libertos da escravidão, eles puderam ver milagres incríveis, estiveram na presença de Deus, foram providos de muita coisa, muita comida no deserto. Amados, perceba o que é ter comida no deserto. Ter comida no deserto, amados, podemos perceber que no deserto é um lugar onde você não semeia, é um lugar onde você não produz, é um lugar onde você não pode regar ou plantar alguma coisa. São raras coisas que podem ser plantadas no deserto. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, podemos perceber que não passou um dia em que o Senhor não lhes providenciasse alguma coisa para eles comerem. Amado, quando nós percebemos através da palavra do Senhor que a distância do Egito até a terra prometida ou até Canaã era uma distância de 425 quilômetros. Ou seja, com algumas paradas, com alguns descansos e por causa da grandeza da caravana que era, a distância ou a quantidade de dias que poderá levar a partir do Egito até a terra prometida que é Canaã seria mais ou menos de um mês. Mas quando nós lemos, podemos perceber que eles levaram 40 anos. Porque o Senhor Deus percebeu que eles eram ingratos. Então o Senhor Deus lhes submeteu a uma purificação no deserto. Quando nós lemos, quando nós continuamos a ler na palavra do Senhor, podemos perceber que houveram dias em que o Senhor lhes dava todos os dias o maná, dava-lhes maná. E mesmo assim eles sempre reclamavam. Em vez de apreciar o maná que era dado por Deus, eles ousavam dizer, não, lá no Egito pelo menos tínhamos as panelas do rei, lá nós tínhamos carne. Então a palavra do Senhor diz que Deus lhes deu codornizes. E quando eles tinham as codornizes, reclamavam de outras coisas. Significa que a atenção do ingrato não está naquilo que a pessoa tem, está naquilo que a pessoa não tem. Por isso que a pessoa vive a reclamar. Por isso que o povo, a nação de Israel viveu reclamando, porque centrava a sua atenção naquilo que não tinha, e isso lhes tirava atenção naquilo que tinham, naquilo que o Senhor tinha feito, que tinha lhes liberto do poder da escravidão do Egito, que tinham aberto o mar
o mar para eles passar. Eles tinham visto vários milagres, mas mesmo assim eles eram ingratos, eles murmuravam. Amados, Jesus experimentou a ingratidão. Quando nós lemos no livro de Lucas, podemos perceber através da palavra do Senhor que Jesus, ele experimentou a ingratidão quando ele curou 10 leprosos. Quando nós lemos, podemos perceber que a palavra do Senhor nos diz que aproximaram-se de Jesus 10 leprosos. Quando Jesus pregava e ia ministrar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que aproximaram até ele 10 leprosos. E aqueles 10 leprosos gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós e nos cure. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus olhou para eles e disse para eles: vão e apresentem-se nos sacerdotes. E eles, ouvindo essa palavra, eles foram até os sacerdotes. E a Bíblia Sagrada continua dizendo que eles, ao caminho de eles chegaram até onde os sacerdotes estavam, a cura aconteceu. E depois da cura acontecer, os 9 continuaram a andar e a Bíblia Sagrada diz que só voltou um para poder agradecer a Jesus. Só um é que voltou para agradecer a Jesus. Amados irmãos, a ingratidão, ela destrói, ela fere, ela rasga o coração de Deus. Há um filósofo chamado Aristóteles, ele diz que a gratidão é a memória do coração. Significa que o grato é aquela pessoa que não esquece daquilo que foi feito. É aquela pessoa que sempre coloca na sua mente aquilo que foi feito. Então podemos dizer que a ingratidão é para o esquecimento. Ou seja, o ingrato, ele esquece com muita facilidade. O ingrato, ele tem amnésia. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Salmos 103, versículo 2, a Bíblia Sagrada diz: bendize minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Perceba, amado irmão, que através deste versículo que nós cá acabamos de ler ou recitar, percebemos que o salmista, ele diz para a sua alma que a sua alma deve bendizer ao Senhor. E a segunda coisa que ele diz é que a sua alma não deve esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Qual é a razão do salmista dizer isso? É que o salmista percebia que desde o momento em que a pessoa esquece dos benefícios que Deus terá feito para a pessoa será ingrata. A pessoa não irá agradecer. Por isso que o salmista diz: e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Os benefícios em que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez. Amados, se eu e você, que somos limitados na nossa bondade, na nossa benevolência, na nossa forma de agir, nós ficamos feridos quando alguém é ingrato. Quanto mais Deus Todo-Poderoso, o dador de todas as coisas, aquele que disse que não nos deixaria só, ele permaneceria conosco. Esse Deus, meus irmãos, ele também, quando nós somos ingratos, ele sente a dor da ingratidão. A ingratidão não é uma boa coisa, amados. Temos que ser gratos. Amados, quando nós lemos aqui no livro, como nós mencionamos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, onde a palavra do Senhor diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor. Amados, o livro de Tessalonicenses foi um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve este livro, esta primeira carta, ele escreve quando ele estava na cidade de Coríntios. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele andava com Silas e andava com Timóteo. A Bíblia Sagrada diz que eles chegaram, quando nós lemos em Atos 17, podemos perceber através da palavra do Senhor que o apóstolo Paulo chegou até a cidade de Tessalônica. Ele, quando chega naquele lugar, ele vai até a sinagoga principal. Ele chega naquele lugar, ele prega a palavra do Senhor. E naquele lugar a Bíblia Sagrada diz que os gregos ficaram convertidos. Então o que acontece naquela cidade? Naquela cidade, os judeus que ali estavam, eles não gostaram da pregação, não gostaram daquilo que o apóstolo Paulo trazia. Então eles mentiram, dizendo que o apóstolo Paulo, ele estava a falar coisas que eram contra o César. Então o apóstolo Paulo teve que sair nas corredeiras, ele teve que fugir da cidade de Tessalônica para a cidade de Atenas. Ele, quando se aproxima até a cidade de Atenas, podemos perceber também através da palavra que ele também chega a ministra. Então os mesmos judeus da cidade de Tessalônica, eles se aproximaram também para Atenas. Eles, quando se aproximam para Atenas, o objetivo era o mesmo,
era de tirar a vida do apóstolo, era de lhe perseguir. Então o apóstolo Paulo também mais uma vez teve que sair e fugir daquela cidade. Então antes de fugir daquela cidade, ele diz para Timóteo: Timóteo, eu quero que tu vás para a cidade de Tessalônica e vá saber da fé daquelas pessoas que nós pregamos a palavra. Então quando Timóteo sai para a cidade de Tessalônica, o apóstolo Paulo também sai da cidade de Atenas até a cidade de Coríntios. Ele bem preocupado, porque ele havia pregado a palavra do Senhor na cidade de Tessalônica, e as pessoas haviam aceito, as pessoas estavam alegres, as pessoas eram receptíveis à palavra do Senhor. Então o Timóteo volta com uma grande notícia para o apóstolo Paulo. Ele diz que as pessoas lá ainda estão firmes. Então, através dessa confirmação do Timóteo, ele fica alegre. É quando ele começou a escrever a sua primeira carta para os Tessalonicenses. E amados, o apóstolo Paulo chama a igreja de Tessalônica de eclésia, que significa assembleia ou igreja. É pela primeira vez que essa palavra é usada no Novo Testamento. Amados, nós podemos perceber que os crentes de Tessalônica, como eram pessoas pobres, eles não tinham nenhuma participação nas assembleias sociais representativas do povo, porque eles eram pobres. Então o apóstolo Paulo usa isso, ele chama eles de assembleia, mas a assembleia na qual eles pertencem é a Assembleia de Deus. Chama eles de igreja, eclésia. Não obstante eles serem pobres, não obstante eles não poderem participar daquilo que é a Assembleia naquele lugar, ele disse para eles: vocês são a Assembleia de Cristo. E o apóstolo Paulo também chama os fiéis. Quando nós continuamos a ler, podemos perceber que eles, como eram pessoas que faziam muito trabalho braçal, então quando as pessoas faziam muito trabalho braçal na cidade de Tessalônica, eles não eram dados muito valor. Então o apóstolo Paulo lembra para eles que eu também, quando estive em Tessalônica, eu também trabalhei. Mas a verdadeira dignidade do homem não está em trabalhar para as pessoas, mas está em servir a Deus. Amados, a razão que me leva a trazer esse contexto histórico da escritura do livro de Tessalonicenses é este. É que o apóstolo Paulo, em meio à perseguição, em meio a tanta ameaça para a vida dele, ele escreve esse versículo aqui, dizendo: em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus. Amados, só um coração regenerado, só um coração transformado, só alguém que tem a mente de Cristo, sendo perseguido, a pessoa ainda pode escrever uma carta e dizer: em tudo dai graça. Amados, eu gostaria neste momento de definir a gratidão. Gratidão, etimologicamente falando, provém do latim tardio gratitudine, que significa reconhecimento do bem recebido, unidade daquele que é. Gratidão é uma forma de louvor a Deus, é um sinal de uma vida transformada. Uma vida transformada por Cristo podemos ver através da sua gratidão. Amados, a gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos concede. E depois disso nós podemos, e a gratidão nos ensina, nós encontramos alegria, mas alegria nessas bênçãos. Amados, perceba que o apóstolo Paulo, quando nós lemos no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, percebemos que ele deu uma série, são 3, versículo 16, 17 e versículo 18. No versículo 18, ele diz: alegrem-se sempre. No versículo 16, no versículo 17, ele diz que orai sem cessar. E no versículo 18, ele diz: em tudo dai graça. Mas perceba que nessa série de recomendações que ele dá, ele não diz alegrem-se, orem, dê graça. Não, ele diz alegrem-se, mas alegrem-se sempre. Ele diz orai, orai sem cessar. E em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Amados, esta palavra do versículo 18, essas palavras, perdão, do versículo 18 estão no imperativo. E quando a palavra está no imperativo, significa que é uma ordem. O Senhor nos transmite uma ordem através do apóstolo Paulo, que nós devemos estar gratos. We must be grateful. Temos que estar gratos em todas as situações. Mas perceba uma coisa, a Bíblia não diz que temos que agradecer por tudo que acontece.
é diferente de estar grato. Perceba uma coisa. Vou dar cá um exemplo para eu poder te elucidar. Imagina que o irmão tenha um carro. O irmão sai da sua casa, de repente o irmão acidente, ou o irmão embate no obstáculo fixo. E a bamba ou a parte inferior do seu carro estraga-se um pouco. O irmão não vai agradecer pelo acidente, mas o irmão vai dar graças a Deus pelo fato de no acidente não ter acontecido coisa pior. Alguém não ter se ferido ou alguém não ter perdido a sua vida. Está a perceber, amado irmão? E a outra coisa que eu gostaria de trazer aqui é como nós podemos cumprir esta recomendação. Essa recomendação de nós sermos gratos. Como é que nós podemos cumprir esta recomendação? E a primeira coisa que nós podemos fazer para cumprir esta recomendação, a Bíblia Sagrada aqui diz que nós sempre temos que estar alegres. Significa que a nossa alegria, ou a verdadeira alegria, está no Senhor. O motivo da nossa alegria é o Senhor, não está nas circunstâncias. Porque o problema do mundo, ou o problema das pessoas, é que a sua alegria depende das circunstâncias. Enquanto a nossa alegria depende de Deus. As circunstâncias, sejam elas más, sejam elas boas, nós continuaremos alegres. Porque o nosso Deus, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus é imutável. É um Deus que não muda. É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de sempre. Amados, a outra coisa que eu gostaria aqui de dizer, sabe, eu quando disse que a nossa alegria não é condicionada à situação, eu quis dizer que a nossa alegria é fruto do Espírito Santo na tua e na minha vida. Sabe, a alegria que vem do Senhor, quando nós somos gratos, ela transcende qualquer situação, ela é incomparável, ela é indivisível, ela é gloriosa, meu amado irmão. Amados, quando nós lemos, quando eu citei aqui a partir do versículo 16, ele diz alegre sempre. No versículo 17, ele diz que ora sem cessar. E no versículo 18, ele diz que dê graças em tudo. Amados, esta é uma sequência. Perceba que a primeira coisa que a Bíblia Sagrada diz que alegrem-se sempre. Em outras palavras, adorem a Deus. A segunda coisa que a Bíblia diz orai sem cessar. Significa que aquela pessoa que adora a Deus deseja, ou no seu íntimo, sempre quer ter uma constante comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. A pessoa deseja ter uma comunhão sempre, uma comunhão constante, uma comunhão ininterrupta com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amados, nós pelo Espírito somos habilitados a cumprir a ordem em tudo da graça. Amados, só pelo Espírito Santo é que eu e você podemos cumprir esta ordenança que o Senhor nos traz. Esta ordenança, amados irmãos, é tão importante que o Senhor diz em tudo dai graça. Depois diz o quê? Porque esta é a vontade de Deus. Amados, é vontade de Deus que eu e você sejamos gratos em todas as situações. A outra coisa que eu gostava de trazer aqui, amados irmãos, é qual é o motivo último de nós darmos graças. Amado, quando nós damos graças a Deus, ou quando nós agradecemos a Deus, agradecemos porque essa é a vontade de Deus. É a primeira coisa que nós fazemos. Quando nós damos graças a Deus, também estamos a olhar para a soberania de Deus. Quando nós damos graças a Deus, olhamos para a soberania de Deus, significa que Deus está no controle de todas as coisas. Porque eu e você, que somos transformados pelo Espírito Santo através da sua palavra, quando nós passamos em adversidades, nós reconhecemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle, Ele é soberano. Por isso nós fazemos o quê? Sempre damos graças a Ele. Quando nós damos graças a Deus, é um convite ao reconhecimento da provisão divina.
Sabe, amado, quando eu e você damos graças a Deus ou agradecemos a Deus em momentos de dificuldade, nós estamos a colocar na nossa mente, ou é porque nós temos na nossa mente que a nossa provisão depende de Deus, não depende da circunstância. Não interessa a doença, não interessa a dor, não interessa em que o momento está a passar, se é um momento de aflição, se é um momento de não ter. A tua e a minha alegria não depende da circunstância, mas depende da provisão, da soberania do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Amado irmão, amados, quando nós vemos a glória de Deus sendo manifesta, tanto na bonança, quanto na provisão, na provação, tanto no prazer, quanto na aflição, sabemos que nada pode frustrar os planos de Deus na tua e na minha vida. A Bíblia Sagrada diz, ainda antes que houvesse dia eu sou. E não há ninguém que pode impedir. Porque operando Deus, quem impedirá? Amados, ninguém pode impedir os planos de Deus. Quando Deus age na tua e na minha vida, ninguém pode impedir. Amados, quando eu e você damos graças a Deus por todas as coisas, em todas as situações, entendemos aquilo que está escrito em Romanos 8, versículo 28. Diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, amados, aqueles são chamados pelo seu decreto. Pelo seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amado, não interessa a situação que o irmão está a passar. Essa situação, se o irmão é filho de Deus, é verdadeiramente lavado pelo sangue do Cordeiro, essa situação vai contribuir para algum bem na tua e na minha vida. Esta é a palavra do Senhor, amado. O Senhor quando fala, Ele não falha. O Senhor quando promete, Ele cumpre. Irmão pode, por fim, perguntar, irmão Elias, por que nós temos que agradecer a Deus? Em primeiro lugar, o versículo já responde. Diz que porque esta é a vontade de Deus. É o desejo de Deus que eu e você sejamos gratos em toda situação. Então isso agrada a Deus. Outro motivo que não pode perguntar, mas por que nós temos que agradecer a Deus? Temos que agradecer a Deus pela salvação. Temos que agradecer a Deus pela promessa de vida eterna. Temos que agradecer a Deus. Sabe, quando nós agradecemos a Deus, isso muda a nossa mentalidade. Quando nós agradecemos a Deus, aprendemos a valorizar as coisas boas que o Senhor tem feito na tua e na minha vida. Sabe, amados, temos que agradecer a Deus também. Porque Deus abençoa. Sabe, quando nós agradecemos a Deus, isso cria uma atmosfera de milagres. Deus só te pode abençoar se você já é grato por aquilo que tem. Mas o teu e o meu problema é que aquilo que nós temos hoje, nós não agradecemos. Vivemos sempre a reclamar. Não tenho isto, não tenho aquilo. Aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você tem. Para que o Senhor possa te conceder mais e mais coisas. Mais e mais coisas. Amado, quando eu e você agradecemos a Deus, atraímos o favor de Deus para a nossa vida. Atrai o favor de Deus. Agradecendo a Deus. A última coisa que eu gostava aqui de dizer sobre o motivo de nós agradecermos a Deus ou ser gratos sempre a Deus é que a gratidão a Deus, ela nos ajuda nós a atravessarmos por mais dolorosas situações. Que não importa a situação que o irmão está a passar, porque o irmão é grato a Deus, o irmão irá passar, porque o irmão é grato a Deus. Quantas pessoas, amados, neste momento estamos a falar, estão na UTI, estão na sala de reanimação, que só precisam de 10% da tua e na minha vida. Quantas pessoas que não conseguem andar, que não conseguem falar, que sofrem diariamente. Quando nós vemos, no caso do vertente de Moçambique, podemos ver que uma das doenças que agora ataca é a insuficiência renal, onde a pessoa, para poder fazer uma necessidade menor, a pessoa precisa aproximar-se para o hospital. E esse processo também é um processo que custa muitos valores. Mas eu e você estamos aqui andando, mas ainda estamos a reclamar da vida, sem nenhuma doença. Ou estamos aqui, estão a falar de coronavírus. Fala-se de coronavírus.
Mas eu e você não temos coronavírus até hoje. Mas mesmo assim não agradecemos a Deus. Vivemos a reclamar. Aprenda a agradecer a Deus. Eu e você por vezes reclamamos porque sempre estamos a comer a mesma comida. Há pessoas que nem sabem o que vão comer. Já amanheceu, a pessoa não sabe o que vai comer. A pessoa nem sabe de onde é que vai vir. Há crianças de rua que nem lar não tem nesse momento de frio. Mas eu e você reclamamos porque temos uma cama que não é cama queen, que não é cama king, ou não é aquela cama que nós desejamos. Aprenda a agradecer a Deus, amado irmão. Aprenda a agradecer a Deus por aquilo que tem. A pessoa só quando é grata por aquilo que a pessoa tem é que o Senhor pode lhe dar mais coisas. Amados, gostaria de terminar minha ministração dizendo, amado irmão, que aprenda a buscar a Deus não somente em momentos de aflição, não somente em momentos de dor. Aprenda a ir diante de Deus em oração, não sempre fazendo pedidos, mas só para agradecer. Dizer, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor me deu. Senhor, muito obrigado pela libertação do poder das trevas. Muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos vindouras. Muito obrigado, Senhor. Senhor, te damos graça. Render graças a Deus. Agradecer Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda fará. Ele faz, Ele é Deus. Ele não faz, continua sendo Deus. Ele é soberano, amado irmão. Quero te convidar neste momento a agradecermos a Deus. Encurva a sua cabeça. Pai amado, Rei da glória, Deus Todo-Poderoso, Autor e Consumador da nossa fé. Pai amado, te damos graça, Rei da glória. A tua palavra estava a ser ministrada, Senhor. Pai amado, permite que a tua palavra possa tocar o coração de cada uma das pessoas que neste momento estão ouvindo, Papá. Permite que possa atingir o maior número de pessoas, Senhor da glória, Papá. Pai amado, toca o coração de cada uma das pessoas que irão ouvir essa ministração. E permite que acima de tudo o seu nome seja glorificado. Senhor, nós te agradecemos pela salvação. Pai amado, quantas vezes temos reclamado, Pai Santo, de barriga cheia. Quantas vezes temos reclamado, Senhor da glória, Pai, enquanto o Senhor já nos deu tanta, mas tanta coisa, Senhor da glória. Pai amado, Senhor, que o seu nome seja glorificado. Te rendemos graça, te rendemos glória. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Rei da glória. Pai amado, que o seu nome seja glorificado. Obrigado pela saúde, obrigado pela tua misericórdia, Papai Senhor. Obrigado pela tua graça imerecida, Senhor da glória. Tua palavra diz que se não fosse pela tua misericórdia, Pai Santo, nós já teríamos sido consumidos. Muito obrigado e te agradeço, Rei da glória. Permita, Pai Santo, que em nós esteja sempre um espírito grato a ti, Senhor. Porque nós devemos a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Que o seu nome seja glorificado hoje e sempre. O nome do Senhor seja glorificado. Amém.